Bom, estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Eleonora. Boa noite, Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar com você, Ariana. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite a todas e todos que estão nos vendo e ouvindo. Obrigada, Eleonora. No dia de hoje, a gente vem fazendo uma sequência de lives, né, Leonora, que é a única forma da gente conseguir falar com as pessoas nesse momento. A gente vinha fazendo reuniões presenciais há bastante tempo, fez uma, né, com várias mulheres antes de começar, né, a pandemia, e agora a nossa forma de entrar em contato é por meio das lives, né? Eu espero que em breve a gente possa todo mundo se reencontrar novamente. Eu também. Bom, boa noite, Cíntia, boa noite a todos e a todas que estão entrando agora para participar. Vou deixar um aviso antes da gente começar a nossa conversa. A Eleonora me comunicou que tem uma outra reunião em seguida, então a gente vai fazer uma live mais curta hoje. E se tiver outras questões, né, Eleonora, que surgirem ao longo do nosso debate, a gente pode reuni-las e marcar uma outra oportunidade ou responder de alguma outra forma, pode ser? Pode, com o maior prazer. Então tá bom. E eu quero aqui... Obrigada, Eleonora. Quero cumprimentar aqui a companheira Wanda, que intermediou esse contato nosso e por quem eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Obrigada, companheira Wanda. Ela está... Eu não sei se ela está... Ela está... Tá. Está nos acompanhando, sim, Eleonora. A gente já tem algumas pessoas aqui com a gente. A gente vai fazer o debate, ele fica gravado, então é possível que outras pessoas que não acompanhem nesse momento possam depois assistir a nossa conversa. Claro. Hoje eu converso com a Eleonora Menicucci de Oliveira, socióloga, possui uma história de militância e resistência durante o período da ditadura militar no Brasil. É professora titular da Unifesp, na área de saúde coletiva da Universidade Federal de São Paulo, e exerceu o cargo de ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Dilma, de 2012 a 2016, quando a gente sofreu um golpe, né, Leonora? Sem dúvida nenhuma, que foi responsável por tudo isso que nós estamos vivendo, por todo esse desmonte. Exatamente. Eleonora, a primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer, ela tem a ver um pouco com essa sua trajetória, mas especialmente com o momento, como é que você analisa esse momento que a gente está vivendo, né? A gente teve um momento de criação de um ministério, né, das mulheres, da igualdade racial, dos direitos humanos. A gente viu esse ministério se desfazer, né? E eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho sobre as conquistas políticas, né, e os retrocessos que a gente vive, qual o impacto disso, né, no momento em que a gente está e se encontra, né, historicamente. Olha, é um prazer enorme conversar com você, Ariana, e com todos que estão, todas e todos que estão nos assistindo. Veja, o momento hoje é um momento muito grave mesmo. Nós vivemos, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma até agora, e o golpe foi para implantar as políticas de ajuste fiscal e neoliberais. E essas políticas foram implementadas em ritmo, numa velocidade nunca vista, que nem o governo tucano do Fernando Henrique conseguiu implantá-las, nem o Collor. E quais foram? A PEC do teto dos gastos, que congelou por 20 anos, a 95, os gastos com educação, saúde e políticas sociais, e vide o que restou do SUS, e olha aquele que está sustentando essa pandemia, e a educação. O desmonte da reforma das leis trabalhistas, da consolidação da lei dos trabalhos, incluindo aí
a precariedade no trabalho, a precarização, a intermitente, o pequeno, entre aspas, empreendedor, entre aspas, o dono do seu próprio emprego, trabalho sem carteira assinada, acabou a relação social do patrão e do trabalhador e da trabalhadora. A reforma da Previdência, o desmonte de todas as políticas de direitos das mulheres, igualdade racial, direitos humanos, LGBTI, indígenas, e todas essas questões tiveram alvo. Os alvos eram a população pobre. Você vê o que aconteceu com o Bolsa Família, o que aconteceu com Minha Casa Minha Vida, o que aconteceu com a política rural, né, de beneficiárias das mulheres e homens trabalhadores rurais. E quem são o alvo dessas políticas todas, né? É a esquerda e, sobretudo, a esquerda que tinha conquistado já grupos populacionais, como as mulheres, que somos 52% da população, que tínhamos conquistado direitos, políticas públicas, orçamento, com implementação, e a população negra, sobretudo as mulheres, a população pobre, indígenas, quilombolas, LGBT. E o que aconteceu? Acabaram as relações de trabalho com carteira assinada, a precarização levou as mulheres para um mercado de trabalho absolutamente informalizado, absolutamente em situações insalubres, calamitosas, cruéis, e, sobretudo, as mulheres negras. As trabalhadoras domésticas, que nós conquistamos, a PEC das trabalhadoras domésticas, que a presidenta Dilma sancionou, eu era ministra, que ampliou os direitos das trabalhadoras a todos os direitos conquistados na CLT, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. E o que acontece agora? Onde anda essa PEC? Essa PEC perdeu a validade. Elas foram obrigadas a passar de mensalistas para diaristas. Bem, esse contexto teve a eleição de 18. Então, prenderam o presidente Lula e implementou a política do fake news, que nós todas e todos estamos vendo o que significa isso. A política do ódio. E aí, a direita, extrema-direita, a direita não conseguiu se reorganizar, só a esquerda em torno do nosso candidato Haddad, e a extrema-direita passou a ter um candidato que é o candidato da grande mídia, do grande capital, do mercado, do financeiro, que era esse que está aí, que é o Bolsonaro, que é um cara absolutamente sem credibilidade nenhuma, um cara que, como deputado federal, ficou 28 anos, não fez nada. Um cara que todos nós sabíamos, todo mundo que votou nele, sabia quem ele era. Fascista, torturador, homofóbico, misógino. E ele se elegeu. Se elegeu e levou com ele todo o clã dele e a milícia. Isso é muito sério. E nós, mulheres, passamos a sofrer esse impacto desde 2019, primeiro dia de governo dele, e ele chegou a ponto de dizer que não precisa de políticas para enfrentamento à violência contra as mulheres, porque as mulheres, nós mesmas, somos responsáveis pela combater a nossa violência, ou seja, nós que somos agredidas e violentadas porque nós existimos, porque nós estamos... Esse é o patriarcado. Então, ele é misógino, ele é racista,
ele é fundamentalista, ele é fascista, e ele está implementando paulatinamente o fascismo. E o que é isso? Implementar o fascismo significa acabar no sentido de desidratar todo o poder das instituições democráticas. Rasga a Constituição, tenta acabar com o STF, como ele está, e criminaliza toda a política dos movimentos sociais. Bem, nesse contexto de fascismo que nós estamos vivendo, chega esse vírus do coronavírus, que ninguém sabia lidar com ele, sabe lidar com ele. Então, o fascista do Bolsonaro diz que é uma gripezinha, e aí ele mostra quão genocida ele é, quão defensor da necropolítica, e ele queria acabar com 30 mil brasileiros, ele agora já acabou com quase 50 mil, porque está mais de 42 mil mortos notificados, fora os subnotificados. Então, é nesse contexto de desmonte de direitos que o coronavírus pega o Brasil. E sem nenhuma liderança, sem nenhuma articulação. E aí os governadores e prefeitos passam a ser inimigos, a população passa a ser inimiga, não tem liderança nenhuma, não tem uma coordenação, e nós estamos vivendo um caos genocida, é uma mortandade. E nesse quadro, eu quero chamar a atenção que as mulheres e as mulheres negras são as mais impactadas e pobres. Né? Veja a questão das mulheres trabalhadoras domésticas. Nós defendemos junto com a Federação das Trabalhadoras Domésticas que elas deveriam ficar em casa. E as patroas pagarem para elas ficarem em casa. Porque o ônibus, transporte, é vetor de contaminação. Mas nem 40% das patroas estão fazendo isso. E não à toa, né, Leonora, uma das primeiras vítimas do coronavírus foi uma trabalhadora no Rio de Janeiro, que não conseguiu nem chegar ao SUS, a um hospital, enquanto os patrões, a mulher e o marido, foram para a Rede Dó, se salvaram, e ela morreu. É simbólico isso. Né? No Rio Exatamente. De Janeiro. Exatamente. Leonora, a gente vê que a gente passou por um período, né, da perda de direitos, né, trabalhistas brutal, né? E muitas vezes, né, essa luta por melhores condições de trabalho, melhores condições sociais, elas desconsideram, né, ou deixam em segundo plano questões étnico-raciais e de gênero, né? Como é que você vê a questão da luta feminista nesse interior da luta de classes? Olha, eu acho fundamental. Eu sou feminista desde que eu saí da cadeia em 74. Eu sou feminista convicta. O meu compromisso com as mulheres é um compromisso de vida. E ser feminista defende políticas públicas para as mulheres, defende a legalização do aborto, defende meu corpo me pertence, que é os direitos sexuais e reprodutivos, defende mais mulheres na política, defende salário igual, trabalho igual, né? E não a violência doméstica, não ao estupro. Hoje, o aumento de número de violência não é por causa da pandemia e por causa do confinamento, é por causa do patriarcado. Colocar o agressor com a mulher no mesmo espaço
não daria outra, a não ser mais agressão, mais feminicídio. Falar em feminicídio, eu tenho que reportar, eu era ministra quando a presidenta Dilma sancionou a lei do feminicídio, que mudou radicalmente o Código Penal brasileiro, que passou a tipificar a morte de mulheres pelo fato dela ser mulher como feminicídio. Né? Então, o feminismo é fundamental na vida política. Não tem liberdade, não tem projeto democrático radicalizado se não tiver o feminismo colocando as políticas públicas construídas e pensadas pelo sujeito político feminista, que são as mulheres, né? E colocando e respeitando esse sujeito, que são as mulheres, nós mulheres, em todas as frentes, em todos os sentidos. Eu vejo muito claro. Leonora, você comentou sobre o fato da violência contra a mulher, né? Que a gente fala que aumentou nesse momento, e ela sempre existiu, uma violência que é tanto na rua, na cidade, como dentro da própria casa, né? E o agressor é sempre o conhecido, né? Da mesma forma, a gente tem um aumento de violência sendo registrado em relação aos idosos e as idosas, né? Hoje é dia 15 de junho, que é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e o que a gente vê hoje é que, apesar do avanço, né, em termos de legislação, desde 88, em termos da importância da Seguridade Social, né, da participação ativa na Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, acho que foi ainda de 2003, né? A gente percebe que ainda essa legislação está muito distante da realidade. Como é que você vê isso? Ariana, sem dúvida, eu acredito que o Brasil demorou muito para se preocupar com o idoso e a idosa, porque a população brasileira era muito jovem. E agora, o avanço da medicina, o avanço das condições de vida mesmo, de saúde, esses avanços propiciaram que homens e mulheres tenham uma longevidade maior. Olha, quer dizer, eu não esperava chegar aos 75 anos e estar nessa live, nessa militância, nesse momento tão difícil, né? Hoje é o Dia Nacional, né, de Defesa das Idosas, e a violência contra as mulheres, são violências que vou falar isso e vou falar das idosas, são violências dos mais diversos tipos: estupro, violência doméstica, violência patrimonial, violência emocional. E sobre as mulheres recai sobremaneira a violência patrimonial, que é a retirada do cartão de crédito dela, né? A violência emocional, de tirar a autoestima da mulher, porque ela é idosa, então ela não tem sexualidade mais, ela não tem desejo mais, ela não pode lazer, ela não pode tomar um vinho, ela não pode tomar uma cachaça se quiser, enfim. Isso é violência. E eu, quando coordenava a Casa de Saúde da Mulher Domingos de Lasso, na Unifesp, ali na Vila Clementino, que atendia mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, nós atendemos uma senhora de 70 anos que foi estuprada às 5 da tarde na Marselhese, na Rua Marselhese, na Vila Clementino ali. Então, essas mulheres sofrem estupro, sofrem agressões dos netos, dos filhos, dentro de casa. Então, nós até escrevemos pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, o NAP, da Fundação Perseu Abramo e do PT, nós escrevemos um artigo sobre o impacto do coronavírus nas mulheres idosas, na perspectiva da violência. E nós mostramos claramente como as mulheres idosas
são vítimas. E nesse confinamento, como somos grupos de risco altíssimo, a grande maioria está sozinha em casa. E quando não está sozinha em casa, ela está numa casa asilar, numa residência, e que sofre as maiores violências também. Não é uma coisa fácil para a mulher idosa. Não é. E as mulheres idosas hoje, sua grande maioria tem uma agilidade muito grande de internet, de celular, escrevem, produzem, leem, são ativas, são militantes, são... E sobretudo na periferia e nas classes média, baixa e baixa, muitas das vezes é a aposentadoria da mulher idosa que mantém a casa. É isso. Então, eu quero fazer uma homenagem. 70%, né? Exatamente. 70%, acho que uma em cada 3 casas são sustentadas por mulheres idosas. Aposentadas. Eu quero fazer uma homenagem no sentido de reconhecimento, porque homenagem não muda nada, mas um reconhecimento a essas mulheres, sabe? Da história de vida delas, de cada uma tem uma história, e cada história tem a sua... o seu momento a sua trajetória de luta, a sua trajetória de generosidade, de solidariedade, de abandono, de sofrimento. Então, meu respeito a todas as mulheres idosas que estão sobrevivendo e se segurando nessa pandemia e nesse confinamento. Porque existe um preconceito muito grande contra as mulheres idosas. Eu ouvi vários depoimentos de mulheres idosas agora, que elas falam que sofrem preconceito, discriminação quando entram no elevador, porque as pessoas acham que ela é grupo de risco. Não é. Não, que ela é contaminada. E que ela vai contaminar. Não existe isso. Você vê o quanto que está morrendo de jovem, infelizmente, o quanto que está contaminando o jovem. Então, todo o meu respeito, não só porque eu sou idosa, mas todo o meu respeito às mulheres idosas. Exatamente. Exatamente. A gente vê também como a forma, né, Leonora, como a pandemia vem sendo, como os idosos vêm sofrendo em relação à pandemia, né? Claro. Tem quase um estado policialesco, né? Assim, falando a forma como se refere aos idosos, uma ameaça de morte, né? Isso mesmo. Exatamente. Você tocou num aspecto super importante, que é todo esse preconceito que tem, né, contra a mulher idosa, e sobretudo nessa pandemia. Como é que nós vamos? E as mulheres, né, Leonora, como a gente sabe, são cuidadoras, né? Elas acabam cumprindo até um papel que o Estado deveria cumprir, né? Em relação não só à geração dos netos, né, como dos pais também. Sim, veja, e o cuidado está intrinsecamente na vida das mulheres. E não existe uma política pública de cuidado, sobre cuidado. Porque é o Estado que tem que cuidar das crianças, é o Estado que tem que cuidar da escola, é o Estado que tem que cuidar da alimentação, da moradia, de todos os acessos das mulheres. E não existe uma política de cuidado. Inclusive, o cuidado, o verbo cuidar, é cuidar de alguém, e nunca foi reconhecido como uma ação política importante e séria. E nessa questão, tem muitas idosas que são cuidadoras de idosas. Exatamente. Então, tem o estatuto da pessoa idosa, mas não colocar em prática é a mesma coisa que se tivesse a Lei Maria da Penha e não ter delegacia, não ter medida protetiva, não ter as varas de juizado especiais. Igual as casas-abrigos, os centros de referência.
Não tem, não é, não adianta ter o estatuto, nós temos que colocá-lo em prática. A gestão, os gestores públicos têm que implementar as políticas, as ações previstas nos estatutos, e no caso específico, no Estatuto da Pessoa Idosa, tem que colocar em prática. E o que é colocar em prática? Formular políticas públicas e, sobretudo, destacar o orçamento para aquelas ações, porque não se faz política pública sem orçamento. E eu quero também dizer que eu respeito muito as mulheres que, nesse momento, e quero cumprimentar todas, por seu intermédio, que nesse momento tão difícil do país, estão colocando seus nomes para candidatura à vereança e a prefeito, e a prefeitar. Eu acho fundamental mulher na política. E, neste momento, ela se torna mais importante. Por quê? Porque o mundo vai ser diferente. Eu não acho que é para melhor, não, porque a cidade não está preparada para enfrentar um pós-pandemia. Desde a questão dos transportes, que é obrigado a só levar passageiros sentados. Você vê aqui em São Paulo, até um secretário já caiu de transporte, mas os ônibus continuam cheios. É a cultura e também o controle social e a punição. A cidade vai ser diferente, porque a pandemia desvelou a desigualdade social e desvelou a não existência de uma cidade pronta, uma cidade adequada para viver e para ter acesso com políticas universais, como o Sistema Único de Saúde tem que ser injetado recurso no Sistema Único de Saúde. Porque se não fosse o SUS, a grande maioria, quase 80% da população, não teria onde recorrer. A educação de qualidade, acesso. E a educação não vai ser só presencial mais. Então, eu disse transporte, eu disse saúde, eu disse educação. Eu quero falar também de cultura. Nós temos que pensar uma cidade onde seja uma cidade para as mulheres, inclusive com lazer voltado para as mulheres. A questão da moradia. E, sobretudo, com muito destaque, como nós, mulheres, fomos as mais impactadas, e as mulheres negras, a questão do racismo e a questão do patriarcado tem que assumir uma dimensão prioritariamente nas legislaturas e nas ações dos gestores municipais. Então, vocês que estão entrando na política, vocês têm que saber que é um momento muito difícil, mas é um momento que precisa da cara feminina, precisa da cara negra, precisa da cara feminina negra, precisa da cara feminina branca, mas, sobretudo, precisa das mulheres que são que defendem a luta antipatriarcal, que estão na luta antipatriarcal, na luta antirracista e na luta anticapitalista. É fundamental e que tenha esse comprometimento com o feminismo, com o modo de ser feminista, que é o que vai mudar.
E as políticas de violência, de enfrentamento à violência? Uma questão que é fundamental é a iluminação. Nós não podemos mais aceitar que os bairros pobres, ou classe média baixa, não sejam iluminados, mesmo os bairros ricos. Porque a iluminação é fundamental, é uma política pública para enfrentamento à violência doméstica. A violência contra as mulheres, ao estupro, sobretudo ao estupro. Então, vocês têm que colocar isso, sobretudo isso, na pauta, com muita ênfase. E a saúde integral da mulher, a questão do pré-natal, a questão da cesariana, a questão do parto com acompanhante, a questão da licença para amamentação, a questão da capacitação dos serviços de aborto legal previstos em lei. Por exemplo, aqui em São Paulo, Pérola fechou. E hoje, na pandemia, é essencial, sim, o serviço de saúde reprodutiva, porque as mulheres estão grávidas, as mulheres têm que fazer consulta, as mulheres têm que ter um atendimento adequado, informação. Então, isso tudo são questões fundamentais para se batalhar dentro de uma Câmara de Vereadores. E, sem dúvida nenhuma, um plano municipal de política para as mulheres, que São Bernardo não tem ainda. Então, tem que fazer. E exigir a Secretaria de Política para as Mulheres em São Bernardo. Eu acho que todas vocês têm que colocar a Secretaria de Política para as Mulheres com recursos. A secretaria não é, mas ter recursos. Eu acho que é fundamental. Eleonora, a gente vem discutindo. Hein? A gente vem discutindo muito a questão nessa pré-campanha sobre o direito à cidade, né? E você colocou uma questão para a gente bastante importante, né? É impossível a gente discutir direito à cidade, né, sem a gente pensar o patriarcado, sem a gente pensar o racismo, né? A mulher sofre violência dentro de casa, mas também é um circular pela cidade. Ela não é livre, é um circular pela cidade. Ela não circula no horário que ela quer e não entra, né? Ela não é livre porque a maioria dos estupros acontece no deslocamento casa, trabalho, trabalho, casa. De manhã e à noite. Ainda tem o problema que tanto de manhã é escuro como à noite é escura e não tem iluminação. E os transportes coletivos, seja ônibus ou metrô, lotados, e aí acontecem os abusos e até estupro no trabalho. Então, nós, no transporte, nós não queremos um vagão lilás. Por que nós só podemos entrar num vagão? Não, nós queremos entrar onde nós quisermos. Mas nós queremos ter garantia da nossa vida. Então, a defesa da vida das mulheres é isso tudo que eu coloquei. É a cidade para as mulheres. É a vida das mulheres. Porque nós nascemos, trabalhamos, vivemos e morremos na cidade que escolhemos para morar, né? Ou que nascemos. Então, é completamente diferenciado. Então, eu acho muito importante. Continua aí falando, porque estava interessante, eu te cortei. Não, tranquilo. Eu acho que você contemplou duas questões que eu queria discutir. A primeira delas é do direito à saúde, né, como um instrumento de promoção da igualdade de gênero, né, da luta pelo direito da mulher, né, de decidir sobre o seu corpo. Acho que você tocou nesse assunto. Se quiser também desenvolver, né, alguma questão nesse sentido. E eu queria fazer uma última pergunta para. Eu sei que você está com o horário super apertado, mas eu gostaria muito de. Eu gostaria. Tá. Mas você me avisa, pode interromper se tiver qualquer problema, né? Mas estou controlando aqui o horário. Estou controlando o horário. Que é sobre a participação. Você falou tanto da saúde como da participação das mulheres, né? Na vida política, na vida pública, na política partidária, inclusive, né? E eu vi um dado
esses dias, né, sobre a questão dos idosos e das idosas e a participação nessa vida partidária, né? E me impressionou a quantidade de pessoas acima de 70 anos, né, que são filiadas a partidos políticos. Teve um levantamento do Correio, né, que foram divulgados dados pelo Tribunal Superior, né, Eleitoral, TSE, em dezembro, que dizia que mais de 16,7 milhões de pessoas ligadas oficialmente às siglas no país, né, existiam, e dessas 16,7 milhões, 2,2 milhões estavam na faixa etária dos 70 anos. Ou seja, uma geração que viveu intensamente a política. Do outro lado, você vê uma necessidade, né, toda uma discussão sobre renovação, mas muitos jovens agindo de uma maneira apolítica, né? A gente viu a quantidade de pessoas que não votaram nenhum candidato nem outro nas últimas eleições, né? Como conciliar, né, essa questão da renovação e a importância que as pessoas têm na vida partidária por terem vivido a política de forma tão intensa nesses anos de ditadura? Olha, vou começar por essa. Nós, de cabelos brancos e prateados, que somos a maioria dentro dos partidos políticos, acho que com exceção do PSOL, que é muito novo, de juventude, mas no PT é isso, no PCdoB, todos os partidos. Nós estamos lá, nós precisamos nos renovar também, entendeu? Para que o partido político seja um atrativo para a juventude. Porque o partido político deixou de ser atrativo para a juventude. A juventude está muito mais organizada nesses diferentes movimentos sociais, que são importantíssimos. Não quer dizer, eu discordo de você um pouco, não quer dizer que são apolíticos. São tão políticos ou mais até, porque estão tentando fazer uma política mais horizontal do que a vertical, né? E eles estão adquirindo experiência na luta, no reinventando e ressignificando. Então, por exemplo, o movimento da juventude, o movimento do Levante Popular, o movimento, agora, esse Levante das mulheres, fora Bolsonaro, fora Mourão, e que lançamos ontem, basicamente das jovens feministas, o movimento das jovens feministas, né? A Marcha Mundial, a Articulação de Mulheres Brasileiras, Marcha das Margaridas, as Campesinas. Então, veja, são milhares de movimentos. Os hip-hop. Na cultura tem um leque enorme. São movimentos politizados. E eu tenho muito claro isso, porque sempre eu trabalhei com a juventude e olhei, e como ministra eu vi como eles são, como a juventude é protagonista e quer ser mais ainda. E na luta contra o golpe da presidenta Dilma, a juventude teve um papel fundamental. Na luta das diretas também. Agora, dentro do PT, a juventude petista, a juventude do PT, como a LGBTI, e o movimento, os setoriais da igualdade racial e das mulheres, mas é uma luta cotidiana para a ocupação de cargos de direção. Exato. Então, eu vejo nesse sentido, eu não vejo uma coisa contra a outra. Eu vejo que os partidos, no caso o PT, que eu sou filiado, nós temos que nos renovar, que ressignificar, entendeu? Nós, da minha geração, temos uma vastíssima experiência, somos formuladoras, sem dúvida nenhuma, somos pensadores e pensadoras que estamos aí cotidianamente contribuindo, ajudando e fortalecendo as propostas. Mas quem está na frente da luta, lá na frente mesmo, é a juventude. E está nos movimentos sociais. Então, eu não acho... Essa separação, ela é importante existir, mas ela é importante não ser antagônica. Eu não acredito que ela seja antagônica. Não é. Para mim, eu estou convencida disso. E a outra questão... Eu acho que você tem razão, Ana.
Foi da Oi, saúde. desculpa, pode falar. Foi da saúde, não foi? Foi. Eu acho que para primeiro a saúde tem que ser pública, universal, equânime, né? Que é igual e totalmente indissociada das demandas sociais da sociedade e das desigualdades sociais. A questão do SUS é perfeito. Os 3 pilares do SUS são fundamentais, né? Universalidade, equidade e interdisciplinaridade, intersetorialidade e participação pública, participação social, aliás. Isso é fundamental na saúde. E os programas que já existiam, e agora não, de saúde da mulher, saúde integral da mulher, ele é perfeito. Eu fiz parte da equipe que formulou o primeiro programa de atenção integral à saúde da mulher. Ele está jogado às traças. A questão de um programa para a população LGBT e para a população gay e a população lésbica. A população trans é fundamental ter. A população deficiente. A população negra é fundamental ter uma Secretaria de Saúde voltada para a população negra, para a população indígena, porque nós somos todas sujeitas e sujeitos políticos, mas nós somos diversas. A mulher idosa, por exemplo, tem que ter, como a criança e adolescente tem políticas diferenciadas, e a mulher adulta também, na vida sexual e reprodutiva, as idosas têm que ter também uma política voltada para elas. Então, o SUS previu isso. No SUS chegamos a ter. Hoje está todo desmontado. E eu não tenho dúvida que é no município que isso acontece. Então, é lá, no SUS, que os serviços de atendimento ao aborto, as mulheres que querem interromper a gravidez, o aborto legal é lá. O serviço de violência para atendimento às mulheres vítimas de violência é lá. O serviço de parto puerpério é lá. Gestação, parto puerpério é no município. E, fundamentalmente, uma coisa que nós não falamos aqui é a questão do salário igual para trabalho igual. É fundamental pensar dentro da autonomia econômica. As mulheres ainda ganham quase 30% a menos do que os homens, em qualquer das profissões. Embora sejamos a maioria, em quase todas elas. Então, veja bem, é fundamental ter capacitação para as mulheres nas frentes de trabalho. Nos municípios é fundamental isso. Fundamental, para que a mulher possa... Agora, com essa precarização toda, nós vamos ter que discutir essas novas relações do novo mundo do trabalho. Já era pós-reformas, dentro do neoliberalismo, não era o mundo do trabalho não é o mais, e agora, pós-pandemia, vai ser outro, porque é home office, é precariedade, é intermitência, enfim, tudo isso nós teremos que discutir, tudo. E se nós não fortalecemos a luta por fora Bolsonaro, fora Mourão e eleições diretas, nós não saímos desse fascismo que nós estamos, esse genocídio que nós estamos vivendo no Brasil. E que não aguentamos mais. É como George Floyd disse, e todas as mulheres negras e homens negros falam no mundo inteiro e no Brasil. Eu não consigo mais respirar. As mulheres não conseguem mais respirar.
O patriarcado Sufoca. tenta lá e sufoca as mulheres, mas eles resolveram que nós vamos morrer, mas nós resolvemos que não vamos morrer. Então, tem uma contradição aí que é fundamental. E aí eu quero tentar ver se eu faço um fecho, além do fora Bolsonaro, fora Mourão, fora eleições diretas, é que não existe projeto de reconstrução nacional, se não passa pelos 3 pilares: classe, gênero e raça, que são estruturantes da sociedade de classe exploradora, da sociedade opressora e dominadora do patriarcado, e a sociedade escravocrata, opressora, escravizadora e exploradora também. Porque o capitalismo precisa do patriarcado e da escravidão para ele se sustentar. Eu espero isso, Eleonora. Espero que tenha contribuído com você, com o debate, com todas que estão nos ouvindo. É uma pena eu não poder ficar mais tempo, mas eu já estou olhando aqui, já estão me atentando aqui a cabeça para próximo. Mas eu quero dizer, Ariana, que foi um prazer te conhecer, eu não o conhecia. Primeiro, você é muito bonita, e muito uma pessoa com um rosto muito forte, muito meigo, mas muito forte, muito bonita, muito bonita. E uma mulher muito determinada, pelo visto. E com uma base teórica muito boa, uma base política. Eu só posso lhe agradecer e desejar todo sucesso para você, que você seja eleita e que São Bernardo tenha você como vereadora. Obrigada, Eleonora. Obrigada pela sua generosidade em compartilhar com a gente sua experiência, sua trajetória. A gente ficou com uma pergunta, depois que eu vou te encaminhar, da Yara Bento, que é muito no sentido... Pode falar. Era muito no sentido do que eu ia... da fala, né, que eu estava tentando organizar, que é assim, a gente tem todos os movimentos, né? A gente sabe os jovens engajados, nós estamos engajados em outros movimentos, mas tem um fato que é a questão da representatividade da luta institucional, né? A Yara coloca aqui um dado que sempre preocupa a gente, né? Que é o número de mulheres ocupando as cadeiras do legislativo, né? Então, ela fala, olha, a gente tem 2 milhões de eleitores no ABC, em Santo André a gente tem uma vereadora, né, que é a Ananice, que o partido precisa considerar para ampliar esse quadro, né? Mas se não der tempo de responder, a gente... Aliás, minha grande amiga Ananice, minha grande companheira, Ananice, eu gosto, tenho o maior respeito e admiração por ela. E o que eu acho que, para mim, eu tenho convicção, tenho clareza que o partido tem que fazer isso que nós falamos aqui o tempo inteiro. Tem que abrir espaço para as mulheres no interior do partido. As mulheres também não podem ficar só esperando, tem que brigar, tem que batalhar, porque esperar não dá certo. Quem espera não luta, então a banda passa e a gente fica vendo a banda passar. E é isso, as mulheres têm que lutar e nós temos que mostrar cada vez mais a importância da mulher, como uma mulher na política muda aquela política. Mais mulheres na política muda a vida de todas as mulheres. E mais mulheres na política muda a vida do país. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que nós estamos fazendo o que nós podemos. É mudar a cabeça e a cultura dos partidos para que as mulheres ocupem mais espaço de poder. Obrigada, Eleonora. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme e sucesso para você e um beijo. Obrigada. Tá? Beijo Tchau. Grande, Eleonora. Tchau. Eu vou ficar aqui só para pedir para vocês curtirem a nossa página, para acompanharem os nossos debates. Na semana que vem,
A gente vai ter um debate bastante importante sobre questões que a Eleonora colocou aqui, né? Vai falar sobre amamentação, vai falar sobre humanização do parto, é uma roda de conversa, né, com mulheres que estão na luta, nos movimentos sociais, com trabalhadoras, né, parteiras tradicionais. A gente vai falar com trabalhadoras do Amazonas, pessoas que estão se organizando. São 5 mulheres, e eu espero vocês no dia 23, na próxima terça-feira. É isso, boa noite.